Na aula de Filosofia da Educação hoje, nós vamos falar sobre ética na escola. E é muito importante a gente poder entender qual que é a função da escola, né? A função da escola é preparar os indivíduos para a vida em sociedade. Então, isso é um ponto importante para a gente poder compreender a sua função, né? E o que que acontece? A escola precisa preparar esse indivíduo para viver em sociedade, né? Compreender o mundo que o rodeia. Então, esse indivíduo, ele tem que ser um indivíduo reflexivo, né? E a escola tem que despertar o raciocínio crítico. Uma das funções da escola é isso, né? É essa, despertar o raciocínio crítico nos alunos. Então, a escola vai se tornar um laboratório de criação do pensamento. Então, ela vai levar esses indivíduos a refletirem, né? E dentro da escola a gente passa a perceber a relação entre professor, aluno, aluno e aluno. E são relações de liberdade, responsabilidade, né? Em que se deve desenvolver a cidadania e a solidariedade, né? Então essas relações, elas devem estar permeadas por esses valores: cidadania e solidariedade. Então, o ensino da ética, ela precisa ser contextualizada. Em que sentido, né? No sentido que ela possibilite um bom andamento do grupo. Porque quando nós estamos tratando de grupos sociais, a gente vai observar que existem conflitos, né? Porque a gente precisa pensar, refletir, avaliar, né? E então, a ética não é simplesmente ensinada, ela é construída passo a passo, né? Em que sentido que ela é construída passo a passo? No sentido reflexivo, no sentido do pensamento democrático, no sentido de se pensar num ambiente plural, sem exclusões, né? Da importância da escola no mundo contemporâneo. Então, a escola no mundo contemporâneo, ela tem que ser uma escola que plural, em que se deve ouvir todos, né? E que ninguém possa ser excluído porque pensa de forma diferente. Então, a escola democrática deve ser plural para todos. Todos devem ser ouvidos. Todos os pontos de vista devem ser respeitados, né? Os que pensam de forma diferente não devem ser excluídos. Essa é a essência, né, de se viver em sociedade, de se viver de forma ética. Eu ouvir a todos, né, e respeitar aqueles que têm um pensamento diferente do meu. Então, qual que é a dimensão da ética no espaço escolar? O primeiro ponto, promover o debate, né, promover reflexão, né, a partir dessas relações e também da compreensão do mundo que está ao redor dos alunos, de toda a comunidade escolar. Convivendo com os outros, né, os conflitos de vontades e interesses são sempre inevitáveis, porque nós estamos tratando de grupos sociais. Então, nós vamos observar que sempre vai haver conflitos. Por quê? Porque cada uma pessoa tem uma forma de pensamento. Então, a ética na escola deve possibilitar essa reflexão, essa possibilidade de ouvir a todos de forma democrática. Então, o que a gente observa? Que a convivência no espaço escolar, ela deve gerar, né, atitudes de cooperação, de respeito mútuo, de interesse por objetivos comuns, né? Ou seja, o objetivo da coletividade. Então, a gente não pode deixar que, muitas vezes, a vontade de um grupo, de uma pessoa, prevaleça sobre o interesse coletivo, né? Então, o que os parâmetros curriculares ele vai colocar? Ele vai propor que a escola desenvolva, né, algumas habilidades nos alunos, né, por meio do desenvolvimento das seguintes competências. Primeiro, respeitar o outro, né, exigir para si o mesmo respeito. Depois, utilizar o diálogo como forma de mediar os conflitos e tomar decisões coletivas. Então, é muito importante esse espaço do diálogo. Construir a noção de identidade nacional, pessoal e pertence ao país, tá? Depois,
posicionar-se contra toda e qualquer forma de discriminação, isso é um ponto importante, contribuir para a melhoria do meio ambiente, porque quando nós falamos de relação em sociedade, nós precisamos pensar no ambiente que está ao nosso redor. Também agir com perseverança na busca do conhecimento e no exercício da cidadania, ou seja, as pessoas precisam ser pessoas ativas, se posicionar, buscar o bem coletivo, né? Proceder com responsabilidade em relação à saúde e à saúde coletiva. Então, ou seja, precisa ser um ambiente harmonioso também na questão do cuidado com o outro, atender a diferentes intenções e situações de comunicação, adquirir e construir conhecimento, que é um dos pilares, né, para o desenvolvimento e progresso do país, e utilizar o raciocínio lógico, a criatividade e a intuição, né? O ambiente escolar deve ser ponto de partida para conscientizar todos, né? Toda a comunidade escolar precisa ser conscientizada com relação a quê? Ao respeito mútuo, ao agir de forma comunicativa, o diálogo deve ser ter primazia dentro do espaço escolar. A questão do desenvolvimento do patriotismo, a preservação dos recursos naturais, da justiça social, do bem-estar físico, mental e também da argumentação. Ou seja, a ética na escola deve se desenvolver a partir, né, da solidariedade, da responsabilidade, da criação de espaços de diálogo para que todas as pessoas possam ser ouvidas e que ninguém possa ser excluído. Então, ou seja, a escola precisa ser uma escola plural, né? Uma escola para todos, uma escola em que todos tenham oportunidade de serem ouvidos.